Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, gente, eu vou gravar um vídeo falando de um relato, tá, gente? Ele é um relato bastante curto. No entanto, apesar dele ser curto, ele exemplifica bastante pra gente como que as pessoas repetem padrões. Como que elas repetem padrões da família, padrões de outras coisas, e aí vai pra diante, entende? Vai pra vida adulta, vai pra casamento, vai pra relações que a pessoa vai tendo e tal, né? Olha só, gente, eu vou ler aqui para vocês e aos pouquinhos eu vou comentar. Ok, vamos lá então. Assisti seu vídeo sobre o tratamento do silêncio usado contra crianças e adolescentes e resolvi contar minha história. Fui criada pela minha avó, que era muito boa e carinhosa, mas omissa diante dos abusos do meu tio, filho dela, irmão da minha mãe, que era a figura masculina que tive como referência. Tinha trauma do meu pai, pois só me visitava bêbado. Você vê aqui que é até um exemplo mais clássico de codependência, porque você chega em grupos de codependência, não exatamente na internet, mas grupo meu coda, grupos de encontro presencial. O pessoal fala mais da codependência de tóxico, de quem é adicto de drogas, né? Toxicômano, que chama, né? Ou drogadicto. Pessoa dependente de vício em drogas, ou então alcoólatra. Os codependentes de alcoólatras. A gente não tem. Agora, nos últimos anos, é que a gente tem tido alguma referência de pessoas que são codependentes de comportamentos que não tem nada a ver com vícios, vício em substâncias, eu digo. Codependente, na minha opinião, é uma pessoa que e pelo que eu já li na internet, né? E nos livros, enfim. Codependente é uma pessoa que depende junto. O outro, ou a outra, pode ser mulher também, está apresentando um comportamento nocivo na tua vida, está apresentando um comportamento ruim, e você, ao invés de simplesmente chegar e falar assim, ó, nunca é fácil fazer isso, né? Eu falo como se fosse uma moleza. Não é uma moleza. Mas a pessoa chegar e falar assim, ó, fulano, você tem tal hábito nocivo na sua vida? Eu vou me embora e acabou. Eu não vou deixar que esse teu comportamento me prejudique. E a pessoa vai ficando e tenta muitas vezes mudar o comportamento do outro também. A todo custo tenta mudar o comportamento do outro, né? Mas, né, essa moça aqui ela já é aquela codependente mais clássica que o pai só ia visitar bêbado. Então você imagina o referencial que ela teve na infância, na adolescência, do pai ir visitar bêbado. Eu nunca fui codependente de alcoólatra. Nunca fui codependente de alcoólatra. Eu imagino o mal que o álcool pode fazer, o álcool desenfreado, né? O consumo desenfreado de álcool pode fazer na vida de alguém. Mas eu nunca fui codependente de alcoólatra. Já fui codependente de pessoas que tinham outros tipos de comportamento, mas de alcoólatra nunca. É o mais clássico, né? O caso mais clássico de codependência. O caso mais conhecido, né? Como codependência. Meu tio foi extremamente carrasco comigo, violento e sem diálogo. Ninguém acreditava o que ele fazia comigo e com minha irmã, já que fazia a linha gente boa para os outros. Claro, né? A, a imagem pública é tudo. Foi um verdadeiro inferno minha infância e adolescência. Ele brigava por tudo. O secador de cabelo não podia ligar, pois ele dizia que gastava luz. Quando íamos no aniversário e dependíamos da carona dele, jogava na cara que não tinha obrigação conosco. Mas dispensava atenção e gastava dinheiro com amantes. As violências físicas e psicológicas eram constantes. Nos agredia por motivos banais, por exemplo, uma vez estava lavando roupa no tanque
Ele queria lavar o carro e queria que eu desligasse a torneira e eu disse que não. Ele veio me deu um soco no nariz que sangrou muito. Quando eu criança era proibido brincar com menino. Na adolescência era feio ter amigo menino. Fui super reprimida. Então, a questão não dos meninos, da amizade com meninos, enfim, mas a questão da torneira lá que você falou, eu já tive brigas extremamente semelhantes com pessoas da minha família por isso, por causa de janela aberta, por causa de, não foi comigo, foi com outras pessoas da família, crédito de celular, que mais? Saquinho de café, sabe aquele saquinho? Não é o café que você faz no coador, é o café solúvel. Sabe aquele café solúvel, aquele saquinho? Aquilo é tão baratinho, gente. Aquilo custa o quê? 5 mangos, 4 mangos. E as pessoas fazem um chabu desgraçado. Mas eu não penso que é o saco do café. Eu não penso que é a torneira, que no seu caso foi torneira. Eu não penso que é, enfim, qualquer outra coisa. Eu penso que quando as pessoas começam a brigar por causa desse tipo de coisa, esse tipo de coisa foi um gatilho para elas. Eu não vou aqui dizer que seu tio estava certo ou desculpar a atitude dele, não. Ele estava muito errado. Mas, muitas vezes, o cara também já foi criado em família abusiva. Às vezes, o pai dele era extremamente abusivo e ele pegou esse comportamento para si. Essa foi a referência que ele teve de ser homem na vida. E vai passando adiante. Tem muita gente que é criada de uma maneira, gente, assim, ó, se você não pisar nos outros, você vai ser pisado. Não tem meio termo, não tem acordo, não tem afastar-se. Você pode se afastar para não se ferir, né? Não, não tem meio termo, gente. Pra essa gente, ou você pisa ou você é pisado. Então eles já vão na violência mesmo. Que é pra eles, é meio que uma... Ó, antes de você me agredir, é uma forma de defesa. Antes de você me agredir, eu vou te agredir primeiro, né? Ó, vamos continuar lendo aqui que ela vai falar da tia, ó. E ainda para completar, tive uma tia que ajudava minha avó financeiramente, mas que acabou com minha autoestima. Dizia que eu tinha lábios de negro e que tinha de usar maquiagem para disfarçar. Dizia que namorar não valia a pena e que namorar era sinônimo de aparecer grávida. Ou seja, botar medo, né? Ao invés de chegar e falar assim, olha, filha, ou olha, sobrinha, ou olha, neta, seja lá quem for, né? Você tá namorando? Ou você tá ficando? Ou você tá... Você tá... Ah, tá. Como é que é esse rapaz? Ele te trata bem? E aí, vocês já estão fazendo sexo? Vocês não fizeram? Vocês estão pensando em fazer? Quando que tá pensando em fazer? Para ir dar as devidas orientações. Não, a pessoa põe medo. Não, se você começar a ficar, você já vai engravidar. Claro que é legal de falar, por exemplo, olha, tem menino que não respeita a menina, tem menino que a menina ainda não tá pronta para transar, ele vai tentar forçar. Se ele tentar forçar, foge desse homem, desse rapaz, né? Foge desse. Imagina que seja rapaz, né? Porque um adolescente com o outro. Né? Adolescente com adulto também dá uma treta desgraçada, mas esse é assunto para outro vídeo. Enfim, esse rapaz aí, se ele não respeitar o teu tempo de fazer sexo, se ele quiser te forçar a fazer coisas que você não quer, foge desse rapaz. Fala sobre consentimento, fala sobre respeito a livre-arbítrio. Eu reparo que assim, esses são conceitos que tem por aí, mas muita gente não respeita. Muito cara e carinha jovem. Acha que tem que. Ah, não, dá uma forçada nela. Não forçar de pegar uma arma e botar na cabeça. Mas de chegar e. Ah, não, ó. Uma vez eu vi num chat assim mesmo. No chat de Facebook. Que tinham me colocado na época. Vai passando a mão nela até ela deixar você comer.
ou até ela deixar você fazer tudo que você quer com ela. E vai passando a mão nela. Se você já começa passando a mão, e aí você não sabe se a pessoa está consentindo 100% com isso, já é um abuso. Já é um abuso. E tem gente que assim, toda mulher sabe que se for ver um filme na casa do cara é pra transar. Às vezes, não. Então eu creio que seria, principalmente quando é novinho ainda, de bom tom o cara chegar e perguntar: você tá confortável com esse tipo de carícia, com esse tipo de coisa, ou você não está? Ah, não. Vou passando a mão até ela deixar. Até ela deixar fazer o quê? A penetração, porque aí não falta mais nada, né? Só falta a penetração. E na cabeça de certos caras, sexo é só penetração. Gente, vocês têm que entender o seguinte, né? Mas aí a tia vai lá e bota medo, como assim não? Você tem que se afastar dos homens, porque os homens só vão querer te engravidar, só vão querer fazer isso e aquilo. Tem que haver conversa. A minha irmã, ela é adolescente ainda. O que eu faço? Ela fala, fulano falou no Facebook comigo que ele quer me namorar. Eu falo assim, você quer? Ela fala, não. Aí eu falo assim, então ele tem que respeitar o teu não. Ah, tem um outro lá que me convida pra ir ver filme com ele na casa dele. Eu falei, geralmente quando o carinha convida pra ver filme, é porque ele já quer ter alguma intimidade com você. Você quer? Ela fala, não. Eu falo, então se você não quer ter maiores intimidades, você combina com ele de se encontrar em público. Combina de ir num shopping, combina de ir num cinema, combina de ir num local público, porque se você for pra casa dele pra ver filme, tem muito cara que acha que isso já é convite para fazer sexo. Ou até não fazer sexo, mas rolar uns amassos lá e eu pergunto, como ela ainda é novinha, eu pergunto, você tá confortável com esse nível de intimidade? Ela fala, não, eu não quero fazer isso com ele. Eu falo, então, pede pra ele pra se encontrar em lugar público. Tem que dar orientação, mas não, ela assusta, diz que vai chegar grávida, que vai... Tinha uma que uma vez eu conheci que ela fala assim, ela não era mãe, ela era madrasta, né? Que a mãe ela era casada com um cara que tinha filhos de outra relação, só que a mulher tinha morrido. E as crianças foram morar com ele. E a madrasta chegava assim mesmo. Fulana, se você fizer isso, e aparecer grávida, teu pai te mata. Aí, né? Aí fica aquele dilema, porque a menina, ela é pressionada na escola, ou até mesmo em curso, qualquer outro lugar, na turminha. Não, você é a única que nunca ficou, você é a única que ainda é bebê, não pode ter que perder esse bebê. Tem que perder esse bebê. Aí a menina vai lá, perde o bebê. Não tem vontade nenhuma de perder o bebê, vai lá, perde o bebê. O bebê, eu não sei se ainda se usa hoje em dia, mas na minha época era menina, pessoa que nunca beijou. Na boca, pelo menos, né? Vai lá, perde o bebê. Ah, não, mas agora você tem que namorar, porque todo mundo tem namorado. Porque pra fazer parte da nossa turminha, você tem que ter namorado. Namora. Aí o namoradinho começa, vamos transar? Todo mundo transa, vamos transar, vamos transar, vamos transar, vamos transar, vamos transar. Aí a menina escuta lá da outra, se você aparecer grávida, teu pai te mata. E a sociedade põe a responsabilidade da contracepção nas costas de quem? Do homem? Não. O único contraceptivo que o homem usa, mal e mal, é camisinha, e a camisinha é encarada como anti-DST e não anticoncepcional. Quando se fala de relações mais duradouras, tira-se no geral, não é sempre. Alguns casais não fazem isso. No geral, não é sempre. Quando a relação fica estável, quer se tirar a camisinha e só a mulher que se vire, ou para tomar pílula, ou para tomar injetável, ou para botar adesivo, ou para sei lá, enfim, né?
Eu não sei direito que anticoncepcional que se usa para adolescente, porque francamente na minha adolescência não tive vida sexual. Eu não namorei na adolescência, eu mal fiquei na adolescência, eu não namorei. E eu sequer sei que tipo de método contraceptivo que se usa, por exemplo, numa menina de 16, 15, 16 anos. Eu nem sei. Mas enfim, né? E aí, por um lado, a família toca o terror. Por isso que eu falo, nós estamos em fase de transição, gente. Transição. Houve uma época em que, entre aspas, mulher de família, como é que ela fazia? Casava virgem. Não tinha outra alternativa. Casava virgem. O cara às vezes até pressionava para fazer sexo, mas ela falava: não, sou de família, não faço isso. Não faço isso. Acabou. Mas também havia uma hipocrisia porque o carinha deixava ela em casa e depois das 10 da noite ia pro bordel pegar as prostitutas. Isso é depois de casar, continuava indo pro bordel. Que era hábito já. O cara não é porque ele já tava fazendo sexo com a esposa que ele vai deixar de ter o hábito de ir pro bordel. Ou de ter casos extraconjugais. Mas, pelo menos, eu não tô dizendo que era melhor, porque não era melhor, gente. Não era melhor. A mulher ia virgem e o cara ia cheio de experiência, cheio de coisa e experiências às vezes que nem eram positivas, né? Pra dentro da relação. E ela ficava ali daquele jeito. Mas pelo menos sabia-se o que esperar da mulher. Hoje não se sabe o que esperar. Porque se por um lado o namoradinho, principalmente quando é muito jovem a menina, o namoradinho pressiona para fazer sexo, ameaça terminar, ameaça não sei o quê. Se a menina não faz, ah, é careta, ah, se não fizer comigo eu vou fazer com outra, ah, eu vou pegar na rua, ah, eu vou. Entendeu? Às vezes a menina nem quer e se força a fazer. Se por um lado tem isso, por outro lado, também tem ainda as famílias que ainda chegam e falam: se você engravidar na adolescência, você vai sofrer esse castigo, você vai sofrer aquele castigo, vou te pôr pra fora de casa. Mano, e fica tudo isso nas costas, às vezes, de uma menina de quê? De 15, 16 anos. Por um lado, é muito difícil, né? Por outro lado, também não se deveria tocar este terror desgraçado de chegar lá e falar: olha, se você aparecer grávida, não sei o que, namorar é ruim, porque namorar é sinônimo de aparecer grávida. A incidência de abuso, inclusive na adolescência, na juventude, é maior. Isso não, quem tá falando não sou eu, quem tá falando são estudos que chegam a dizer assim: ó, a menina entre 16 e 24 anos, essa menina, essa jovem mulher, enfim, 24 já é jovem mulher, ela tem mais chances de sofrer violência do que uma mulher mais velha. Mulher mais velha também sofre, claro que sofre, qualquer idade. Mas os maiores índices de violência são entre os jovens. E aí a menina está em formação, ela está naqueles dilemas da idade, ela está naquela coisa da idade. E a família, ao invés de dar uma orientação e falar: olha, minha filha, nem todo cara vai ser bonzinho, nem todo cara vai te tratar bem, né? Não, ela chega e fala: se aparecer grávida, acabou. Então, você ainda vê, hoje em dia você ainda vê meninas que, por exemplo, mulheres que chegam, principalmente nesses meios, o pessoal fala que não, ainda mais aqui, falar: Brasil é país da sacanagem, todo mundo começa a transar com 14, 15 anos. Não, em certos meios, principalmente meio religioso, tem muita menina e tem muita mulher que chega, às vezes virgem, depois dos 20 anos de idade. Acontece, tá, gente? Acontece.
Então tem muita menina e muita mulher que ainda é reprimida hoje em dia. Então eu penso que caminho do meio. Nem aquela repressão do cacete, aquele negócio de chegar e falar, olha, você não pode aparecer grávida, e nem aquele negócio de, ó, joga no mundo e se vira. Tem de haver uma orientação. E infelizmente avisar que tem muito carinha que vai querer forçar sexo, tem carinha que... Só que assim, pra ele não vai pegar nada. Vai pegar pra ela. Se ela, por exemplo, engravidar na adolescência. Se ela, por exemplo, né? O máximo para ele que vai pegar, hoje em dia tem também a lei do, se não me engano, é alimentos avoengos. Um negócio assim, o nome da lei, que se o carinha não puder pagar, ou por ser menor de idade, ou por ser desempregado, ou por ser não sei o quê, esse alimento, a pensão é exigida dos avós, né? Então, para ele não vai pegar nada, principalmente se ele for menor de idade, né? Eu tenho que explicar tudo isso, tenho que explicar toda essa disparidade, tenho que explicar que toda a responsabilidade ainda hoje da contracepção está nas costas da mulher. Tem que explicar tudo. Tem que haver uma mulher adulta mais velha, já com um pouquinho de experiência, e principalmente uma pessoa forte. O que é forte? Não forte no sentido... Mas não aquela pessoa que vai chegar e simplesmente só ameaçar. Olha, se teu pai souber que tu tá saindo não sei com quem, tu tá morta, tu tá... Mano, não é assim, porque quem quiser sair vai sair escondido, quem quiser fazer vai fazer escondido. Só que, você já imaginou? Faz escondido e ainda faz escondido com uma pessoa abusiva. Com um namoradinho abusivo, porque tem adolescente que é abusivo já. Justamente porque viu o pai, ou o tio, ou o avô ser um modelo ruim de homem, e ele vai ser ruim também. Então, tem que ter alguém para explicar como é que funciona o babado. Não ficar só proibindo. Tem que explicar e falar, ó, se tu namorar com essa idade, com fulano, pode ser que o fulano seja legal, mas pode ser que o fulano faça isso, isso, isso. Se vocês começarem a fazer sexo, você engravidar, você vai ter esse problema. Ele vai falar que ele não tá afim de usar camisinha, porque camisinha é chupar bala com papel. Tá, mas quem vai... Não é melhor você chupar bala com papel do que depois você encarar uma gravidez na adolescência, que é um negócio assim, seríssimo. E os índices de gravidez na adolescência no Brasil são imensos. É o pensamento que eu tenho. Se o carinha ficar te pressionando para fazer o que você não quer, quando você não quer, principalmente se a menina ainda é virgem, se a menina não tem vontade de perder a virgindade naquele momento. Ó, fulano, acabou. Termina e acabou. Mas eu gosto dele, não importa. Ele gosta de ti, ficar te pressionando a fazer o que tu não quer. Entendeu? Ah, mas todo mundo faz sexo. Ok, meu bem, mas eu ainda sou novinha. No caso, uma menina novinha, eu digo. Ainda sou novinha, ainda não estou pronta, não quero fazer. E acabou. Entendeu? E ainda para completar, tive uma tia que ajudava a minha avó. Já li essa parte. Já li. Que se sexo fosse bom, os casamentos não se desmanchavam. O problema dela não era nem com gravidez na adolescência, tanto, e nem com namoro na adolescência. Casamento fosse bom. O problema dela era com sexo. Se sexo fosse bom, o casamento não desmanchava. Primeiro, casamento é só sexo? Não. Segundo, por que casamentos se desmancham, o sexo não é bom? Tem casal que o sexo é maravilhoso e tem uma série de outros problemas. Tem casal que às vezes a vida cotidiana é uma maravilha, mas o sexo tem problema. Sexo é uma coisa, casamento é outra. Ela tinha problemas com sexo e com relacionamentos em geral. Não era nem tanto com a adolescência. Namoro na adolescência, e sexo na adolescência, e gravidez na adolescência, era com tudo. Olha lá. Só me libertei depois dos 20 anos, quando entrei na universidade, mas nunca tive namorado sério. Os rapazes só me procuravam para sexo ou viver romance às escondidas, né? Na verdade, eu não me aceitava, me achava feia, então só sentia atração por cafajeste.
Olha, eu não vou dizer, ai, porque você se achava feia. Você é bonita, já vi, eu vi foto sua também. Você é bonita. Gente, a coisa mais difícil é uma mulher feia me contratar. A grande maioria é mulher bonita. Tem umas mulher que é brucutu, mas é muito feia mesmo. Eu não tô falando nada porque eu sei que eu tô acima do peso, eu sei que eu tô fora do padrão aí que a sociedade impõe de beleza pra mulherada. Mas tem umas mulher que é muito mais feia até do que eu. Tem mulher que é extremamente feia e não aceita o que muita mulher bonita tá aceitando. A grande maior parte dos relatos que eu recebo é de mulher não é bonitinha, é muito bonita. Mas não é na questão da aparência. A tua questão não era aparência. A tua questão. Por o que eu tô falando, tem mulher que é brucutu que não aceita um monte de coisa de homem e prefere às vezes até ficar solteira do que ficar com a bosta. Mas enfim, a tua questão é que você teve modelos masculinos negativos, modelos femininos negativos também. A sua avó, apesar de ser legal, a sua avó fechava os olhos para o abuso de outros parentes. Essa foi a referência de ser humano que você teve. Então, a gente inconscientemente procura na vida adulta, né? E a gente tem aquela ilusão, eu não sei se você teve essa ilusão, mas eu tive. Ah, pô, fiquei sem namorar até tal idade. Agora que eu tô numa idade legal, agora que eu já sou adulta, agora que eu já tô na universidade, se eu começar a namorar, vai parecer uma coisa legal. Porque agora eu tô adulta, porque agora. E às vezes, se a gente vem de família abusiva, não é que não vem, não vem coisa legal. E a gente fica mais revoltada ainda. Mas enfim, olha lá. Sendo que o mesmo Cafajeste namorava direitinho com outras mesmo comigo. Às vezes ele finge namorar direitinho com outras e não namora. Quanto namoro ou pseudo namoro de Facebook a gente não conhece, né? Ou às vezes até na rua, os dois estão andando de mãozinha dada na rua e dentro de casa é um inferno. A gente não sabe, então talvez ele sequer namorasse direitinho com elas. Lembrando que assumir a namorada eu digo, botar que tá namorando no Facebook, botar aliança no dedo, até mesmo casar no papel, não é sinônimo de relação feliz, não é. Então, às vezes parece que namora direitinho com a outra e não namora direitinho, não. Aparecia bastante homem casado mesmo sem eu saber, só descobria depois, pois na época não existia rede social. Hoje tenho 40 e tantos anos, não vou dizer 40 e quantos aqui. Depois que me formei, fui morar um período com essa tia que fazia exatamente o que você descreveu no vídeo. Tratamento do silêncio, além de fazer comida ruim. Era cabeleireira e cortava o cabelo das pessoas mal por puro prazer. Não deixava as filhas namorar. Tem problema com relacionamento em geral. Tem problema. Era frustrada pois estava ficando velha, já que na juventude traiu o marido. Engraçado, né? Fala que casamento é ruim, fala que sexo é ruim e trai o marido. Hipócrita também, né? E assediava os maridos de suas clientes do salão de beleza. Soltava a franga. Extremamente puritana e preconceituosa com a gente, mas na rua era bem liberal com os homens das outras. Extremamente hipócrita. Enfim, não é uma mulher forte. O que é uma mulher forte? Primeiro, é uma mulher que é a mesma coisa na rua, na chuva, na fazenda e na casinha de sapê. Deve fazer umas brincadeiras, né? Aquela música do Kid Abelha dos anos 90. Na rua, na chuva, na fazenda e numa casinha de sapê. Então, tem que ser a mesma pessoa na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê. A mesma pessoa para você, a mesma pessoa para filho, para neto, para todo mundo. É o que eu falo. A mulher quer sair, a mulher quer namorar, a mulher tem muita gente que condena, fulano tá coroa, usa shortinho, usa maquiagem. Mano, quer usar shortinho, quer usar maquiagem, quer usar biquíni, quer ter lá o seu coroa com quem você sai também. Se joga. É todo mundo maior de idade? Todo mundo tá consentindo? Ninguém tá forçando ninguém? Não tá traindo ninguém. Por que eu falo contra a traição? Porque a traição, ela
quebra o livre-arbítrio do outro. O outro acha que tá tendo uma relação monogâmica com você e não tá. O outro tá tendo uma relação acha que tá sendo enganado, né? Mentira quebra consentimento e livre-arbítrio. E uma coisa que a gente respeita e exalta muito aqui no canal é livre-arbítrio. Então, não é porque eu sou puritana, não é porque eu sou boazinha, não é porque eu sou santinha. É porque eu considero que traição é quebra de livre-arbítrio. Os dois são solteiros? São. Os dois são maior de idade? São. Ninguém força ninguém? Então se joga, meu. Mas o problema é esse: é ser uma coisa na rua, ser outra coisa dentro de casa, falar uma coisa para as filhas. Sabe aquele velho, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Eu conheço muito fumante, eu nunca fumei na minha vida, mas eu conheço muito fumante que fala assim: olha, Sara, nunca faça isso, viu? E ele lá com o cigarrão, fumando, espalhando aquele cheiro horroroso. Desculpa se tem alguém aqui que fuma, que tá assistindo, mas eu acho cheiro de cigarro um dos piores cheiros que eu já senti na minha vida. Eu falo assim, só se alguém apontar a arma na minha cabeça e me forçar a fumar, porque eu não suporto o cheiro de cigarro. Não tem perigo nenhum de eu botar aquela bosta na minha boca por livre e espontânea vontade, porque eu não gosto. Cheiro de cigarro é uma coisa assim. Dizem que a gente não pode falar nunca diga nunca, né? Mas o cara lá acendendo o cigarrão e falando: Sara, nunca faça isso, porque esse daqui vicia muito e é muito ruim. E ai, faz mal. E ai, você perde a voz, a tua voz não é mais a mesma. E tá lá fumando. Entendeu? É claro que eu sei que o vício do cigarro é muito difícil de largar. Eu também falo pra minha irmã: não desconte na comida a sua frustração, porque eu fiz isso, olha o tamanho que eu tô. Entendeu? Não que aqui eu seja gordofóbica, não é nada disso, mas enfim, gordura depois de um certo grau ele dá problemas lá. E olha agora o problema que eu tô tendo que resolver, não só com o corpo, mas de tudo. Porque se eu continuar assim por muito tempo, eu vou ter problemas de saúde. A idade vem, né? Então eu falo pra minha irmã: não desconte em comida. Claro, dá pra gente falar, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Às vezes acontece. Mesma coisa a pessoa fumante. Pega lá um cigarro e fala assim, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Aí ela fala que ela não consegue largar. Mas tem muita gente, muita gente mesmo, que tem esses hábitos, tem hábito de trair, tem hábito de fazer tudo que é coisa errada. Aí vai lá e repreende os filhos, ou repreende a mulher, ou repreende o marido, e fala assim: ah, não, porque você trai, eu não. Ele trai pra caramba e tem um ciúme desgraçado da mulher. Porque ele acha que os outros vão fazer com a mulher dele o que ele faz com a mulher dos outros. Né? Mas enfim, tem muito isso também. Olha lá. Então não é uma mulher forte. Uma mulher que chega lá, esculhamba, bota terror ao invés de ensinar alguma coisa, ainda por cima é uma coisa na rua e outra coisa dentro de casa, não é uma mulher forte. Uma mulher forte, tem gente que fala assim: ah, mulher que luta pelo cara é uma mulher forte. Mulher que luta pelo cara é uma codependente, infeliz, sem autoestima alguma. Mulher forte é aquela que diz: ok, meu anjo, vá com Deus, arrivederci, respeita o livre-arbítrio alheio. E deixa pra lá, você vai ficar lutando por quê? Por causa de homem, pelo amor de Deus. A mulher forte, ela tem uma palavra só. A mulher forte, ela vai chegar e vai falar, ela vai principalmente dar um exemplo. Por exemplo, se eu chego pra alguém aqui no canal e falar assim: pô, meu, tu traiu teu marido. Ou tu traiu tua mulher, já recebi relato de cara que traiu a mulher também. E se eu chego e falo, é ruim e é errado, é porque eu nunca traí. E eu nunca traí mesmo. Eu boto a minha cabeça no travesseiro na maior tranquilidade de dizer que eu nunca traí mesmo. Eu solteira já não sou de procurar muito homem por aí. Você imagina eu com alguém. Então, se eu estiver satisfeita na relação, pra que eu vou procurar outro? Pra mim não tem nem graça.
mas isso sou eu. Tem gente que precisa caçar várias pessoas e gosta da adrenalina da caça, enfim. Enfim. Mas se eu tenho essa moral de chegar e falar que trair não é legal e que não sei o que não é legal, é porque eu não faço. Senão, como é que eu ia chegar aqui e falar a mesma coisa? Tua tia falando, pô, extremamente puritana com as filhas, extremamente puritana. E caçando o macho das outras, ainda das outras, né? Ainda caçando o macho das outras. Se ainda fosse homem solteiro, tudo bem, mas não. Tudo errado. Mulher totalmente hipócrita, né? Aos 28 anos conheci meu marido, suposto narcisista. Com ele tive a primeira experiência de prazer numa relação sexual, mas ele era abusivo. Dizer, tá vendo? Acabei de falar lá em cima. Tem casal que se dá bem na cama, mas fora dela é um horror. Tem casal que é o contrário. Eu acho que o contrário é bem mais fácil de resolver, né? Tem casal que se dá mal na cama e no cotidiano é uma maravilha. Conversa, é mais fácil, conversa. Dá um jeitinho lá, conversa, entrar num acordo. Agora, quando você se dá bem na cama e mal no resto, não compensa. Compensa, porque o resto tá tudo comprometido, né? Tá tudo comprometido. Mas ele era abusivo, dizia que eu não era nem. Olha, dizia que eu não era nenhuma miss. E ela é bonita, que eu já vi fotos. É bonita assim. E mesmo que não fosse. Gente, mesmo que a mulher não fosse bonita, não tem nada que ficar esculhambando, até porque a maioria desses caras que vai lá esculhamba a mulher, eles também não são nenhum Brad Pitt. Eles também não são nenhum galã. Aí vai tomar banho, meu. E que não era para ir para a praia, pois ia ficar feia, já que tinha pele escura, dentre outros abusos. A relação terminou com uma traição. Houve outros e-mails que ela me enviou falando um pouquinho mais desse casamento dela. Eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque ela pediu sigilo. Todos pedem sigilo, né? Tem que dar sigilo para todo mundo, enfim. A gente aqui não dá detalhes o suficiente para identificar as pessoas físicas. Não podemos fazê-lo, né? Não podemos fazê-lo, além de ser antiético. Enfim, aqui a gente não apresenta provas do que a gente está falando, então eu tenho provas do que eu vivi. Mas do que as outras pessoas viveram, eu não tenho provas, então a gente cita aqui por cima, a gente não cita a identidade de ninguém. A gente cita só os fatos, né, que a pessoa me envia. Então, você vê que algumas coisas ali se repetiram. Por exemplo, tua tia falou que homem só quer fazer sexo, homem só quer engravidar as mulheres e tal. Você internalizou essa crença e você acabou depois, quando você já estava na faculdade, infelizmente encontrando homens que também só queria sexo, enfim, não queria te assumir, você falou que eles eram cafajestes, então você acabou internalizando e passando esses valores para frente. Eu não estou dizendo que a culpa é sua. Jogaram essa bola, entre aspas, para você e você levou adiante. Falou também, foi a tia ou foi o tio que falou o negócio aqui da maquiagem? Cadê o negócio da maquiagem? Foi a tia. A tia dizendo que ela tinha lábios de negro e que usa maquiagem para disfarçar. E aí depois chega aqui e o seu marido, depois que você se casou e ele tinha traços de narcisista, chegou para você e falava que não era para ir para praia porque tinha pele escura. Ou seja, também reiterou e repetiu o racismo da sua tia. Engraçado. Talvez, eu não sei, né? Mas talvez a sua tia também fosse afrodescendente e estava sendo racista. É uns negócios que a gente não entende. Mas eu já vi, por exemplo, pessoa gorda falando mal de gorda. Eu conheço uma pessoa que é bastante gorda que fala assim: sabe aquele fulano ali? Tem que ir pra academia queimar umas banhas. Eu falo, meu Deus, a própria casa das banhas encarnadas falando que o outro é gordo. Eu também sou gorda.
Mas eu não fico reparando na banha dos outros, porque tem a minha para reparar, entendeu? De fato, no caso, por exemplo, né, do racismo, o racismo é um problema. Falam que no Brasil não tem racismo, no Brasil tem racismo sim. No Brasil tem racismo sim. Infelizmente. E o que acontece? Até por eu não ser afrodescendente, tem certas pessoas que falam coisas absurdas na minha frente, achando que eu não vou achar nada demais porque eu não sou negra. E eu fico boquiaberta. Olha o nível da pessoa, gente. Não fala na frente de um negro porque o negro pode vir a denunciar, né? E racismo é um crime no Brasil inafiançável. É um crime seríssimo no Brasil. Na frente de um negro não fala. Ah, na minha frente que sou branca ele fala, porque a Sara é branca, pode esculhambar mesmo. E eu fico boquiaberta com o nível das pessoas. Já vi gente falando na minha frente também que se pudesse pegava os gays e botava tudo num paredão e matava tudo. Por quê? Porque eu não sou gay? Nossa, gente, então porque eu não sou gay eu vou querer que os gays morram tudo num paredão? Nossa, gente, então porque eu não sou negra o cara pode chegar lá e falar, tá, como já falaram na minha frente. Eu não gosto, sabe aquele velho deu em cima de mim, eu não gosto de velho. Não gosto nem de preto, vou gostar de velho. Na minha frente a pessoa falando assim. Aí eu, ah, tá. E, sabe? E a gente fica assim, meu, como assim? Então existe racismo no Brasil. É mais velado do que, por exemplo, dizem que Estados Unidos tem lugares que é segregadíssimo até hoje, né? Mas assim, gente, racismo é uma extrema burrice, não uma extrema ignorância. Eu já falei aqui não só do racismo em relação a afrodescendentes, mas do racismo em relação, por exemplo, àquela questão, não sei nem se pode chamar de racismo ou se chama de outra coisa. Na Índia, né, que daquela questão das castas, que é respaldado em religião, aí eu falei que é uma baita de uma ignorância, que é uma baita de uma, né, crendice. Já se transformou em crendice. Quando chega nesse ponto de tacar a viúva no fogo, falar que a pessoa da casta tal é inferior porque veio dos pés de Brahma, falar que o outro lá não sei o que jogar cadáver no rio onde o pessoal toma banho e bebe água, já passou da religião e já foi para crendice. Ah, Sara, então você tem algo contra o hinduísmo? Você tem algo contra? Eu não tenho nada contra a forma dos hindus verem religião, até porque tem uma parte que é muito bonita, que é muito legal. Eu também acredito em reencarnação, mas tem partes de exercer essa religião que é crendice e é ignorância. É. Assim como, por exemplo, aqui no Brasil, a pessoa chega lá e fala assim, não, ó, porque eu li na Bíblia que não pode ter homossexual porque o homossexual ali no Levítico tinha que ser apedrejado. Não, vem cá. Sabia que também não podia usar roupa de tecido diferente? Sabia que também não podia catar graveto no sábado? O cara foi apedrejado porque catou graveto no sábado. Sabia que também não podia ter uma discussão com os pais, porque se tivesse era arrastado para fora do acampamento e era apedrejado? Sabia que não tinha que usar uma franja azul em cima da túnica para distinguir o povo de Israel dos outros povos? Oi, você vai falar do homossexual? E o resto você também faz? Você guarda o sábado? Não. Você usa a franja na túnica? Não. Você deixa de catar graveto? Bom, hoje em dia ninguém mais cata graveto, mas enfim. Sabe? Pega um trechinho e distorce tudo. Aí eu já fui pra religião, eu tava falando do racismo, fui pra religião, né? Mas enfim, vamos falar então, gente, a questão do racismo. É uma questão complicadíssima. Existe racismo sim no Brasil. Eu considero que é uma tremenda ignorância
Não só em relação a afrodescendente, mas em qualquer pessoa, porque assim, qualquer tipo de etnia, porque, enfim, outros países, em outros lugares, o racismo é com outros tipos de etnia. Por exemplo, tem partes lá nos Estados Unidos onde eles têm um enorme preconceito com o mexicano, né? Não, mexicano não pode, porque não sei o quê. Na Europa, por exemplo, eles têm um enorme preconceito com a gente da América do Sul, chama a gente de sudaca, chama a gente de cucaracha, barata, chama a gente de barata. Ó. E é todo mundo daqui, né? E, enfim, tem os tipos de preconceito de etnias, preconceito de local onde nasceu, preconceito de quem é descendente ou não. Existe, e é uma baita de uma burrice. É uma burrice em qualquer canto do mundo, em qualquer canto do universo. Mas, porque não determina. A pessoa ser negra, ser branca, ser parda, ser índio, descendente de japonês, não determina nada acerca de seu caráter. Ou acerca de seu. Não determina. Eu creio assim que a questão étnica, independente da etnia que seja, é uma questão, não é melhor, não é pior, é diferente. É diferente, por exemplo, quem é descendente de japonês vai ter uma característica física diferente da minha, que sou descendente de italiano, português, espanhol e outras coisas aí. Entendeu? Uma pessoa afrodescendente vai ter características diferentes de uma pessoa que é descendente de um indígena. Você tá entendendo? Mas são características, assim como um cabelo liso é diferente de um cabelo crespo. Mas aí a hierarquizar e botar. Ah, é melhor, ah, é pior. Ah, é. Gente, e o Brasil ainda tem isso. E o Brasil ainda tem isso e é uma grande ignorância, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas eu considero que no Brasil é ainda pior a pessoa ser racista. Em qualquer canto é uma grande ignorância, mas no Brasil ainda é pior. Sabe por quê que eu considero que ainda é pior? Porque aqui no Brasil não existe etnia pura. Etnia não é só cor de pele ou cor de cabelo, ou textura de cabelo, se o cabelo é crespo, se o cabelo é liso, se o cabelo é claro ou escuro, se o olho é claro ou escuro, se a pele é clara ou escura. Isso é fenótipo, isso é genética. Etnia é ascendência, não só ascendência, mas ascendência é cultura, é religião, é povo, é usos e costumes, é tudo. E aqui no Brasil não tem etnia pura. Mesmo que a pessoa fale assim, não, olha, eu sou descendente de XYZ, seja lá o que for, e eu só tenho ascendência de XYZ. Tá, mas a partir do momento em que você veio pro Brasil, onde é uma mistureba de etnias e idiomas e até mesmo religiões, porque aqui tem sincretismo de catolicismo com espiritismo, com religião afro, com orixá, com evangélico, com tudo que você. Com judeu também tem, vieram muitos judeus para cá no período. Mistura de tudo que você imaginar. Não dá pra você chegar e falar etnia pura. No Brasil não tem. Aqui a gente não tá falando nem tanto assim de cor de pele. Ou de textura de cabelo. Ou de tipo de cabelo. Ou de tipo de qualquer coisa. Aí é fenótipo. Né? A gente tá falando de etnia. Etnia no Brasil não existe. Por exemplo, eu. Vou falar assim, cor da pele. Sou branca. Meu cabelo agora está pintado. Mas no natural ele é castanho claro. Ele está pintado de ruivo. Eu sou ruiva de farmácia. Mas no natural é castanho claro. Meu olho é castanho. Isso é fenótipo, característica genética. Etnia. Eu nasci brasileira. Mas você pega dos meus bisavós para trás. Português. Italiano. Espanhol. Francês. Tem índio também. Libanês. Olha quanta coisa. Tô falando de mim. Outras pessoas também vão ter um montão de coisas ali. Eu já conheci gente que era
Era negro, índio, japonês, português, alemão, espanhol, tudo ali. E não é só, vocês estão vendo que eu não estou falando tão somente da cor da pele, eu não estou falando tão somente de fenótipos e genótipos, enfim, e de ascendências, eu estou falando de etnias. Até porque, gente, a gente aqui, né? Muita gente tem ascendência de português. Um exemplo que eu vou dar aqui. Você conversa com um português de Portugal, é outra coisa. Os modos deles agirem é outro. O modo da gente agir é um, o modo deles agirem é outro. O sotaque aqui muda de estado para estado, de cidade para cidade. Você imagina, então, dizer que o nosso português é muito diferente do português de Portugal. Então você vê, a nossa etnia já é uma etnia tudo junto e misturado de um monte de coisa. Então a pessoa vai ser racista num país que nem o nosso, que é tudo junto e misturado. Todos nós somos junto e misturado. Entendeu? E enquanto tem mano e mina achando-se superior porque eu sou descendente de etnia tal e se achando superior, o povo lá, os verdadeiros neonazistas da Alemanha e tal, que infelizmente ainda existem, eles estão achando que a gente, só por nascer no Brasil, a gente é lixo. Por que eles acham isso? Porque eles são contra mistura de etnias. E aqui o que mais tem é mistura de etnia. E o povo aqui está se achando muito superior aos outros, quando, aos olhos de um neonazista maluco, escroto, europeu, que acha que tem sangue puro lá, a gente aqui é lixo, só porque a gente nasceu no Brasil. É muita ignorância. É muita falta de pensar. E também você vê, ela casou com o rapaz. Ela não chegou a dar detalhe assim se o rapaz era negro ou não. Infelizmente, tem pessoas que são da etnia negra que repudiam a própria etnia. Eu fico surpresa porque não é puxação de saco, mas eu acho a etnia negra lindíssima. Não só em relação à cor da pele, mas em relação aos usos e costumes, às roupas, às comidas, a religião dos orixás, seja para Umbanda, seja para Candomblé, seja para qualquer outro sincretismo que haja. Eu acho belíssima. A pele negra envelhece mais tarde. A coisa mais difícil é você ver uma pessoa afrodescendente com um sorriso feio. Quase todos têm sorriso lindo, maravilhoso. Eu não entendo como é que uma pessoa... mas Sara, acontece que a pessoa afrodescendente... Infelizmente, algumas pessoas afrodescendentes vêm a repudiar a própria etnia porque elas foram desprezadas, porque elas foram ensinadas assim. Até aí tudo bem. Mas aí tende a haver resistência. Eu, por exemplo, eu sou gorda. O meu biotipo na sociedade é desprezado. Eu posso até chegar e falar, olha, eu preciso emagrecer por causa de joelho, por causa de coluna, por causa de não sei o quê. Mas a partir daí eu chegar lá e falar, nossa, odeio gordo. Que nem a outra pessoa lá que eu falei, que era gorda, que... Essa pessoa era gorda e recriminava que era gordo. Tava falando que tinha que ir pra academia gastar caloria. Tá. Mas assim, você acha que eu vou me trancar dentro de casa e falar assim, odeio gordo e acabou? Porque eu sou gorda. Não dá. A gente tem que resistir, gente. A gente tem que resistir. E em relação ao racismo, esse rapaz, ela não falou se esse rapaz com quem ela foi casada, se ele era da etnia negra ou não, mas ela, assim, tem negro que infelizmente repudia a própria etnia, né? Também vi umas moças uma vez falando assim na minha frente. Como eu sou branca, elas falam na minha frente. Porque na minha família tá muito escuro, eu tenho que ter um filho com branco que é para clarear um pouquinho mais. E eu ali, né? Meu Deus do céu.
pessoa repudiando a própria etnia, né? Ao invés de buscar suas raízes, ao invés de pesquisar das suas raízes, ao invés de chegar lá e falar, não, pô. Uma vez eu vi uma senhora, como ela é negra, estava inteiríssima, porque negro envelhece bem mais devagar, né? E ela falando mesmo, eu tenho orgulho de ser negra, não me troco por uma branca. Eu falei, pô, tá certíssima, meu. Tem que ter orgulho do que é. E acabou. Entendeu? É isso aí. Mas infelizmente eu não sei. Vai que ele era negro e repudiava, infelizmente, que eu abomino isso, infelizmente repudiava a própria etnia. Ou vai que ele não era negro e era racista mesmo assim. Né? Era racista porque... Ah, porque não é negro. Gente, não é porque tem gente que fala assim... Ai, né? Porque o fulano é mó legal, ó lá. Ele namora... Ele não tem preconceito com pessoa afrodescendente. A mulher dele é negra, ó lá. Às vezes o cara é casado com uma mulher negra e é racista, gente. Lembra do suposto sociopata? Ele era extremamente racista. E ele chegou na minha frente, novamente reiterando, como eu sou branca, tem gente que fala absurdos na minha frente, achando que eu não vou achar um absurdo. Ele falava assim, não, porque na minha família não tem isso, não tem aquilo outro, e também não tem mistura de raça. Aí já é uma burrice, porque raça é humana, todos são humanos. O que existe são etnias diferentes. E mesmo assim, novamente reiterando, é claro que tem mistura de etnia, porque ele tinha alemão, ele tinha português, ele tinha mais umas coisas lá que eu não lembro o que era. Mas tinha mistura de etnia, porque alemão é uma coisa, português é outra. Entendeu? Pô, a mesma coisa eu, português é uma coisa, espanhol é outra, libanês é outra, totalmente diferente. Claro que tem mistura de etnia, seu burro. Entendeu? Que a questão da etnia vai muito além do fenótipo, vai além da cor da pele. Mas perguntar para um boçal daquele se ele ia conseguir raciocinar nesse nível. Não vai, né? Mas boçal, nojento. Mas enfim, ele chegou a ter vida marital com pelo menos umas 3 mulheres que eram afrodescendentes. E fazia piadinha racista. Fazia piadinha que eu vi no blog dele na época. Piadinha racista. Coabitou. Uma delas fazia trabalho, tinha trabalho, né? Trabalhava, era autônoma, né? Fazia seus bicos para sustentar a casa, enquanto aquele vagabundo ia fazer vai saber Deus o quê. Que eu fiquei sabendo da história dele. Eu pesquisei muito a vida desse homem. E eu fiquei sabendo de cada babado horroroso. Mas enfim. Tinha uma outra menina com quem ele coabitou, com quem ele viveu maritalmente. A menina não era afrodescendente, mas tinha uma certa deficiência. Ele tirava sarro da deficiência da garota. Fez revenge porn com pelo menos uma das ex-mulheres dele. Não é porque ele morou junto com deficiente, não é porque ele morou junto com mulher afrodescendente que ele não é racista e que ele não é um calhorda. Também quero gravar um vídeo sobre isso, com pessoas que... Ah, mas fulano não é gordofóbico não, fulano namora gordinha lá. Vai saber se ele fica... namora essa gorda aí, é porque ninguém mais quer. Tem homem que pensa assim... Eu vou namorar uma gorda porque a gorda ninguém mais quer, então ela vai me amar de verdade. Já ouvi pessoas falando assim. Entendeu, gente? Não é porque namora, não é porque mora junto, não é porque botou uma aliança no dedo, não é porque às vezes casou no papel. Que respeita, que ama e que não é preconceituoso. É horrível. Mas voltando à questão, a gente falou do racismo, né? Eu acho que eu nunca gravei um vídeo específico para racismo. Já gravei vídeo da gordofobia, já gravei vídeo falando de outras coisas aí,
mas não cheguei a falar exatamente sobre a questão do racismo. A questão do racismo no Brasil é muito forte, mas assim, né, para a moça do relato. Pelo que eu percebi, você acabou passando padrões adiante. Você passou padrões da sua família, da sua tia, que infelizmente era hipócrita, né? Falava que vai na religião. Religião, não sei se você chegou a falar de religião, mas extremamente puritana. Com as filhas, mas ia pegar o marido das outras na rua, né? Tinha traços ali de comportamento racista. Depois você se casou com um homem racista também. Teu marido acabou te traindo também. Então você levou padrões. Esse padrão, eu penso que ele não está só no nosso subconsciente. Ele tá como se fosse, entre aspas, grudado nos nossos centros energéticos. Eu não sei qual é a sua religião, qual é a sua crença, mas eu penso da seguinte forma: que não tem coisa melhor para a gente quebrar padrão energético e padrão de egrégora familiar do que fazer meditação, do que limpar os nossos centros energéticos. Depois em off eu posso te passar alguns exercícios se você quiser, porque enquanto a gente não limpa, enquanto a gente não ressignifica essas coisas, a gente vai repetindo esses padrões e é um inferno, porque a gente pensa, meu Deus, eu já sofri tanto e tô de novo numa relação de sofrimento. Tem certas pessoas na minha família, não vou falar quem são porque algumas ainda estão vivas, que são racistas. Extremamente racistas. E, no entanto, sem saber, fiquei sabendo depois, infelizmente, eu namorei com homens também racistas. Tem pessoas na minha família que têm fortíssimos traços de narcisismo. Eu namorei pessoas com fortes traços narcísicos, sem saber no começo. Eu não acordava de manhã e falava, oba, que legal, vou namorar um narcisista novo, eba, vamos descer pro inferno de tobogã de novo? Não, gente. Isso são padrões que estão dentro da gente, isso tem muita relação. Aí já vai para a parte da espiritualidade, você não é obrigado a acreditar, ninguém é obrigado a acreditar. Da questão do karma, da questão do... Enfim, da questão da egrégora familiar, da questão de tudo que a gente traz. Eu, por exemplo, vou falar de mim, que é mais fácil falar de mim, que eu conheço. Eu fui muito sujada na minha infância, na minha adolescência, por frustração de parente, frustração de família. Então eu cheguei à minha idade adulta, energeticamente falando, nos meus centros energéticos, eu cheguei imunda, suja, imunda. E fui tentar o quê? Tentar emprego, tentar arrumar namorado, desse jeito, imundo. Foi muito mais abuso. Então, você também teve questões, a tua família jogou questões que já devem ser antigas. Porque isso não surge de uma hora para outra. Teu tio que bateu por causa da torneira lá, ele deve ter questões com o pai dele. Ou com os irmãos, ou com outros tios, ou com avós, ou vai saber Deus com quem. O que esse homem ele fez? Descontou em você. Descontou nas outras pessoas. E te levou essa energia. Te levou esse padrão. Tem que desfazer. É difícil? É difícil. Penso eu que não é só na parte racional. A parte racional, gente, da gente saber, não, meu tio foi abusivo, meu pai foi abusivo, não sei quem foi abusivo. É a pontinha do iceberg. A gente tem que chegar lá e dar um jeito de limpar energeticamente falando. Foi talvez a única coisa que me funcionou, foi limpar energeticamente falando. Que eu trabalhei os chakras, eu trabalhei... Você vê, a questão dos chakras também vem da Índia, para não dizer que vem só coisa ruim da Índia, que eu falei da questão da Índia, né? Então, mas principalmente a religião mais antiga na Índia era melhor. Aí depois que veio vindo o brahmanismo, depois que veio vindo aquelas regras lá de castas e umas outras coisas lá, aí ferraram com a mulher na Índia, aí
ferraram com um monte de coisa lá, mas assim, antes desse sistema do brahmanismo, né, era um pouquinho, dizem, né, que era um pouquinho melhor, que tinha inclusive o sagrado feminino lá era muito forte através da Shakti. Mas depois virou essa bagunça, esse negócio cheio de crendice, né? Mas enfim, vamos voltar pro tema, senão eu me perco de novo, né? Só depois que eu comecei a limpar a chácara, só depois que eu comecei de fato a limpar por dentro mesmo. E é um trabalho que às vezes demora anos. Ainda para mim não tá fechado não, mas já limpou bastante. Hoje, por exemplo, eu consigo receber uma provocação, sabe aquelas provocação? O povo que vem aqui me chama de gorda, de escrota, disso, daquilo. Eu consigo receber aquilo e falar, tá, beleza. Antigamente eu ia lá xingar de volta. Eu ia lá mandar pra tudo que era lugar. Eu ia lá. Não, pô. Entendeu? Então, quem sabe, eu não sei se tá certo, se tá errado. Quem sabe você possa ir tentar limpar. Eu não sei qual é a tua crença, eu não sei o que que é, mas a gente tem que parar na gente. Essa questão de não, mas toda a minha família foi abusiva. Por exemplo, na minha família, tem uma parte da minha família que gravidez na adolescência é endêmico. Todas, chegava a 16, 17 anos, todas engravidavam. Eu não engravidei, porque eu não fiz sexo. Eu não engravidei nessa idade, porque nessa idade eu não fiz sexo. Mas eu digo assim, enfim, a gente tem que parar e pensar, por que que a minha família tá seguindo esse padrão? E tem que tentar limpar. Às vezes a gente sozinho não consegue, né? Você falou dessa questão. Eu não sei como é que você tá agora, se você. Ah, eu acho que eu vi um post seu, não vou falar em que grupo, mas eu vi um post seu num grupo falando que o teu ex-marido agora tá com outra e tá melhor com a outra. Eu não creio que esteja melhor. Se ele era perverso com você, se ele traiu. Já recebi relato, por exemplo, de homem que começou traindo, aí largou a esposa para ficar com a amante, transformou amante em esposa. Nesse ato de transformar amante em esposa, ele fez da vida da nova esposa o inferno e traiu também. Você não tá vendo? Lembra dos cafajetes da sua faculdade? Você não tava vendo se ele tava namorando direitinho. Ele tava, por exemplo, ele não assumiu você, mas assumiu a outra moça. A outra moça que ele assumiu, a gente não sabe se dentro de casa tava sofrendo. Às vezes sofre. E também tem a questão, por exemplo, você acha que seu ex-marido agora ele tá melhor. Às vezes não tá. Às vezes ele tá ruim. E a gente também não sabe. Às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente vê foto da pessoa não sei onde. Nossa, o fulano tá mó feliz. O fulano não sei o quê. E o fulano às vezes está só dentro da pessoa. Só a própria pessoa é que sabe como é que ela tá. Então, né, o que eu posso falar acerca do teu relato? Você traz muitas dores, né? Você traz muitas dores de muito tempo já. Desde a tua infância, da tua adolescência. Você tem que agora parar, pensar no que está acontecendo e tentar mudar o padrão, por exemplo, padrão energético. Esse padrão energético, a gente muda com exercício, a gente muda com outras coisas. Eu tô num caminho assim muito grande para tentar mudar o meu. Ainda não consegui mudar tudo, mas algumas coisinhas já consegui mudar. E você pode. É que nem uma outra moça também que me escreveu uma vez, que teve problema com a família, depois teve problema com o marido, e aí ela falou, né? Eu falei, olha bem, você teve um livramento. Esse livramento na tua vida, ele agora vai servir para você ressignificar toda a tua vida e vai servir para você viver bem daqui para diante. Falei para ela se apegar com o filho, né? No caso aqui, eu não sei se você teve filhos. Se você tem filhos, se você se dá bem com esses filhos, se apega com os teus filhos. Se tem bichinho de estimação, se apega com o bichinho de estimação.
Você pega em canais ou grupos que vão te fazer bem, pessoa que não vai te fazer bem, não se apega. Deixa aí pessoas que te fazem mal. Você fala, ah, eu me achava feia. Você não é feia, você é muito bonita. Eu vi foto sua, você é muito bonita. Entendeu? Não fica acreditando no que esse pessoal fica falando, porque muito do que esse pessoal fala de besteira é o que tá dentro deles, na verdade. Às vezes vem gente falar, nossa, mas o fulano é não sei o que. Você vai ver, a pessoa é igualzinha àquilo que ela criticou no outro. Entendeu? Então, tenta buscar coisas positivas e tenta reequilibrar a tua parte da energia. Isso a gente pode conversar em off, exercício, qualquer coisa. Porque isso é o que vai adiantar na tua vida, entendeu? Quando a gente reequilibra a nossa energia, que nem você, que nem um coador. Já usei esse exemplo aqui, vou usar de novo. Um coador. Tem um coador ali que você, se tiver sujo, você pode botar a água mais limpinha do mundo, vai descer sujo. Mesma coisa os nossos chakras, a nossa aura, nosso centro de energia. Tá sujo por questão de família, por questão das pessoas terem nos ofendido, terem nos agredido, tanto física quanto psicologicamente. A gente que infelizmente vai ter. Os outros que sujaram, né? Jogaram sujeira, jogaram preconceito, jogaram violência, jogaram. Mas a gente que vai ter que limpar. Não é fácil limpar, mas é possível. E quando a gente começa a limpar, aí a água, que é a experiência da vida, começa a vir um pouquinho mais clarinha pra gente. E aí as coisas começam a andar. Então, tudo de bom para você. Esse teu marido, ele embora, se ele te traiu, vai trair a outra também, já deve estar traindo uma hora dessa. Foi livramento. Esse homem, que era racista, que era escroto, que te traiu, que fez um monte de besteira, é que foi livramento na tua vida. E também se afasta desses parentes aqui, que esses parentes aqui é tudo. Se ainda estiver vivo, não sei se ainda está vivo, se está morto, como é que é. Acerque-se de pessoas positivas. E não liga porque esse povo falando que você é linda. Falo mesmo, é de coração, gente. Eu não falo pra puxar saco de ninguém, não. Você é linda. Geralmente as pessoas abusam de quem tem muita força interior. Você tem um potencial enorme. Você é linda. Só precisa. É o que eu já falei em outros vídeos também. Colocar limite. Colocar limite. Né? As próximas pessoas, se você vier se relacionar, coloca limite. Ah, o fulaninho me maltratou, o fulano não sei o quê. Põe limite. E se precisar, ah, mas então eu vou terminar. Deixa terminar, deixa aí. É, porque a gente merece o melhor, você também merece o melhor. Gente, muito obrigada por mais essa atenção. Até o próximo vídeo.